Boa noite a todos. Obrigada, Daiane. Pessoal, então hoje eu vou falar um pouco sobre um software que a gente desenvolveu aqui num projeto na FATEC de Presidente Prudente, em parceria com o grupo de pesquisa Agrofuzzy da Unesp de Tupã. O software que usa regras fuzzy, ele foi desenvolvido para avaliar a vitalidade da orquídea da espécie Catasetum fimbriatum. A minha apresentação eu dividi em 3 partes. Então, como se trata de um software que usa técnicas de inteligência artificial, vou falar um pouquinho para vocês sobre sistemas inteligentes. Depois vou dar uma introdução aos sistemas de inferência fuzzy e, em seguida, vou apresentar o software que foi desenvolvido aqui na FATEC de Presidente Prudente. Pessoal, então, hoje em dia, eu acredito que a maioria de vocês já tem ouvido falar de técnicas de inteligência artificial, do uso de aprendizagem de máquina no desenvolvimento de software, tá? Então, essa área da ciência da computação, que a gente usa técnicas de inteligência artificial, a gente chama de sistemas inteligentes. Então, para nós, da ciência da computação, os sistemas inteligentes, eles são um conjunto de ferramentas computacionais que tentam simular alguns mecanismos inteligentes que são encontrados na natureza. Entre essas técnicas, algumas delas são baseadas na maneira como o próprio homem pensa, reage e toma decisões. Entre elas, a gente pode pensar nas redes neurais e pode pensar também nos sistemas de inferência fuzzy. Eu posso também ter técnicas de inteligência artificial que são baseados em conceitos biológicos, que são os algoritmos genéticos. E hoje em dia também a gente tem algumas técnicas de inteligência artificial que já são baseadas no que a gente chama de swarm ou inteligência coletiva, que são a inteligência que a gente percebe em animais, tá? Então, por exemplo, essa inteligência coletiva que a gente vê em cupins, abelhas, formigas, então a gente tenta transferir a maneira como esses seres, né, ou essas ações baseadas na natureza, a gente tenta transmitir isso para um sistema computacional usando alguma dessas técnicas de inteligência artificial. Os sistemas inteligentes, tá, pessoal, atualmente, eles têm ajudado muito os produtores rurais, tá? Na área, né, das ciências agrárias. Tem sido muito utilizado. Tá? Então, hoje, ele tem se tornado sistemas de grande interesse para os produtores, tá? Devido à facilidade e ajuda na tomada de decisões. Dentre as diversas técnicas que a gente tem de inteligência artificial, as mais utilizadas nas ciências agrárias, a gente pode dizer que são as redes neurais artificiais e os sistemas de inferência fuzzy. Qual que é a principal diferença entre elas? As redes neurais artificiais, elas se baseiam no modo como o nosso cérebro funciona. E como que eu faço um sistema de inteligência artificial que usa uma rede neural? Geralmente, tá, pessoal? Quando eu vou usar uma rede neural artificial, eu tenho que ter dados para treinar o meu sistema. Tá? O sistema de inferência fuzzy, eu posso fazer ele também, treinar esse sistema e tomar decisões baseadas em dados que eu já conheço, em dados históricos, mas eu também posso criar sistemas fuzzy que são baseados na experiência de especialistas. Tá? Então, por exemplo, se eu estiver desenvolvendo um sistema, por exemplo, para verificar a concessão de crédito bancário, tá? Eu posso definir perfis de clientes e definir quanto que eu vou dar de empréstimo e definir o risco disso de acordo com históricos que o banco já tem. E eu posso validar isso baseado também na experiência do especialista na área.
Então, o nosso sistema, como a gente não tinha muitos dados para treinar uma rede artificial, a gente acabou optando por desenvolvê-lo utilizando o sistema fuzzy. Pessoal, os sistemas de inferência fuzzy, ou sistemas fuzzy, né, como eles são chamados, vou tentar traduzir, tá? Apesar que muitas vezes na literatura a gente não traduz o termo fuzzy, mas normalmente a gente pode dizer que fuzzy significa nebuloso, tá? Ou seja, eu posso utilizar sistemas fuzzy para eu tratar aquilo que não é exato, aquilo que é impreciso, onde eu não tenho informações, que as minhas informações são vagas, tá? Então, eu não tenho informações absolutas sobre um determinado fenômeno, sobre um determinado conceito matemático, alguma coisa que eu quero modelar, tá? Então, eu posso usar os sistemas de inferência fuzzy. Tá? Então, normalmente, eles são sistemas que suportam, né, os modos de raciocínio que são aproximados ao invés de exatos, e como estamos naturalmente acostumados a trabalhar. Tá? Então, tem vários alunos aqui, né, de análise e desenvolvimento de sistemas. Quando a gente usa a lógica clássica, né, e eu vou fazer, por exemplo, uma regra, eu vou testar, por exemplo, se a média do meu aluno for maior ou igual a 6, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Então, eu deixei bem claro para o meu sistema computacional uma regra, tá? E essa regra, ela é baseada num valor numérico. Normalmente, quando a gente trabalha com sistemas fuzzy, a gente não trabalha com um único valor, a gente trabalha com um conjunto de valores. Então, nas regras fuzzy, as nossas variáveis, a gente diz que elas são variáveis linguísticas. Então, eu defino variáveis como assim, perto, longe, quente, frio. Mas e aí? Né? Se eu falar para vocês assim, eu estou perto da professora Marina. Eu não falei para vocês, eu estou a 2,18 metros da professora Marina. Mas quando eu disse perto, vocês entenderam o conceito. E o nosso cérebro, ele funciona mais ou menos assim. Tá? Então, por exemplo, se eu estivesse ensinando alguém a dirigir, eu poderia falar para a pessoa assim, ó, quando você estiver chegando próximo à esquina, comece a frear. Eu não preciso dizer para ele, quando você estiver a 3,07 metros da esquina, comece a frear. Daí assim sucessivamente. Né? Quando eu falo o dia está quente, vocês entendem que a temperatura está alta. Né? Se eu falar hoje está frio, eu não preciso definir quantos graus está a temperatura para vocês entenderem esse conceito linguístico de longe, de perto, de alto, de baixo e assim sucessivamente. Então, nos sistemas de inferência fuzzy, a gente trabalha com esse tipo de variáveis, que eles não são exatos. Tudo bem? Então, coloquei essa figura aqui, que a gente tem diversos copos, né? Ali a gente não sabe quantos ml tem em cada copo, mas eu sei qual copo está cheio, qual copo está mais vazio, e assim por diante. Então, o nosso cérebro entende essas variáveis linguísticas, vamos pensar assim, tá? Então, pessoal, ó, na lógica clássica, né, que a gente costuma a utilizar no desenvolvimento de sistemas, né, ela é baseada na teoria de conjuntos. E a gente tem conjuntos muito bem definidos, né, e as fronteiras desses conjuntos também são bem definidas. E um elemento, ele só pertence a um único conjunto. Então, voltando ao exemplo do aluno, né, quando eu falo que o meu aluno, né, para o sistema fazer um teste, se a nota for maior ou igual a 6, ele está aprovado, se não, ele está reprovado, esse meu aluno, ele só vai pertencer a um grupo. Ou ele vai ser do grupo dos aprovados, ou ele vai ser do grupo dos reprovados. Certo? Então, ele só pertence a um conjunto. Isso na lógica clássica. Não é isso, meninos? Vocês estão acostumados a programar? Na lógica fuzzy, não. Um mesmo elemento, ele pode pertencer a mais de um conjunto, com o que a gente chama de grau de pertinência ou grau de pertencimento diferente.
então eu posso ser considerado mais ou menos aprovado de acordo com a nota que eu tirei, tá? Então, essa figura, ela representa bem isso. Quando a gente tem a lógica clássica, o que eu tenho? Se eu tiver, por exemplo, aqui até 27 graus, eu sei que o dia não está quente. Se a temperatura estiver acima de 27 graus, eu sei que o dia está quente, tá? E aí eu tenho uma fronteira muito bem definida aqui, ó. Tá vendo que aqui está verde, aqui está vermelho. Quando eu trabalho com lógica fuzzy, essa fronteira, ela é mais flexível. Vocês veem que aqui começa em tons de verde, vai clareando verde, meio que passando para o amarelo e só depois fica vermelho. Então, a gente não passa de um valor para outro, de um conjunto para o outro, de uma maneira ríspida, que a gente chama CRISP. Tá? Então, essas fronteiras, elas são bem definidas. Pessoal, aqui é um exemplo, mais ou menos, né, uma representação de uma variável velocidade para um sistema fuzzy, que eu poderia ter definido dessa maneira, tá? Então, eu poderia ter definido o meu sistema que lê a velocidade de um determinado veículo, tá? Da seguinte maneira, que se eu tenho uma velocidade de 0 a 30, e depois vindo até 60, ela pode ser considerada uma velocidade muito baixa. Se essa velocidade estiver de 0 a 30, eu posso afirmar com certeza que o grau de pertinência dela é 1. Então, eu posso dizer com certeza que ela é muito baixa. Conforme a velocidade vai aumentando, o grau de pertinência, ou seja, de pertencimento desse valor ao conjunto da velocidade muito baixa, ele vai diminuindo o grau de pertinência. E aí, a partir de 60, esse grau de pertinência se torna 0, ou seja, acima de 60 km por hora, eu não posso mais considerar que essa velocidade seja uma velocidade muito baixa. Tá? E aqui sucessivamente. Então, na velocidade baixa, eu teria de 30, com um pico em 60 e descendo até 90. A velocidade média de 60, tendo um pico aqui em 90 e descendo até 120, e assim sucessivamente. O que é importante frisar é aquilo que eu falei. Se eu pegar, por exemplo, um determinado valor aqui, uma velocidade de 80 km por hora, dá para a gente perceber no gráfico que ela pertence a dois conjuntos com grau de pertinência diferente. Tá? Então, ela pertence ao conjunto da velocidade baixa com grau de pertinência de 0,28, e pertence ao conjunto da velocidade média com grau de pertinência de 0,77, certo? Então, essa é a principal diferença entre a lógica clássica e a lógica fuzzy. Eu consigo trabalhar com valores aproximados, valores que não são exatos, tá? E um mesmo valor, ele pode pertencer a mais de um conjunto. Pessoal, então, baseado, né, nesse sistema de inferência fuzzy, nós criamos um software, né, para avaliar a vitalidade da orquídea, certo? Então, inicialmente, esses dados foram levantados pelo pessoal do grupo de pesquisa lá da Unesp de Tupã, e verificou-se que como variáveis de entrada que influenciavam na floração da espécie, as principais variáveis eram a temperatura e o sombreamento. Então, como variáveis de entrada, nós definimos duas variáveis para o nosso sistema. Cada uma dessas variáveis, elas tiveram 3 funções de pertinência. Tá? Então, no caso da temperatura, definimos em baixa, média e alta. Para o sombreamento, também baixo, médio e alta. E como a variável de saída, a gente calculou a vitalidade, que a gente chamou de vitalidade fuzzy. Tá? Então, esse é o esquema do nosso sistema de inferência fuzzy. Aqui eu tenho uma tabela, né, com as variáveis, na verdade, ali os delimitadores, né, os valores de cada uma das variáveis. Tá? Então, a gente tem aqui a temperatura baixa, temperatura média e temperatura alta. Né, a baixa começando no 0, menos 1 indo até 20, a média do 10 ao 40, a alta de 30 a 60 e assim por diante. Tá? Então, essa foi a definição do nosso sistema, da base das funções de pertinência.
A base de regras do nosso sistema ficou da seguinte maneira, tá? De acordo com informações do banco de dados e do especialista, tá? Quando eu tenho uma temperatura baixa e um sombreamento baixo, a vitalidade da orquídea é muito ruim, tá? Temperatura baixa e sombreamento médio ruim, e de acordo com a tabela a gente vê que o ideal para essa espécie é quando eu tenho uma temperatura média ou alta e um sombreamento também médio ou alto. Ou seja, se a temperatura for muito alta ou muito baixa, e se o sombreamento for muito baixo, não é legal para essa espécie de orquídea. Pessoal, quando a gente criou o sistema, a gente usou um software chamado MATLAB, que é um excelente prototipador. E aí o MATLAB gera para a gente essa superfície tridimensional. O que a gente vê aqui? Nas áreas azuis, a gente percebe, né, essa é a vitalidade da orquídea, que é onde eu tenho as vitalidades piores, as mais ruins, tá? Conforme eu vou aumentando a temperatura ficando ali em torno dos 20, 30 graus, a vitalidade fica muito boa. E aqui também, conforme eu aumento o sombreamento, a vitalidade melhora. Então, nessa área amarela aqui do gráfico, eu tenho as melhores ocorrências de temperatura e sombreamento para cultivar esse tipo de orquídea. Na área verde, é uma vitalidade média, e nas áreas em azuis, eu tenho um retorno do sistema como ruim. Ou seja, são temperaturas muito baixas ou muito altas, às quais essa espécie de orquídea não se adapta. Aqui a gente tem o mapa de contorno do sistema, tá? Demonstrando então que ali na região C são as melhores temperaturas e sombreamentos para a orquídea, nas áreas azuis os piores e ali na área verde a média. Pessoal, na verdade, o software MATLAB, né, para quem mexe com ele, sabe que ele não é fácil de mexer e ele não é intuitivo. Então, a nossa ideia era a seguinte: como que eu vou entregar para o meu produtor um sistema que vai utilizar um software complexo como o MATLAB? Então, qual foi a ideia do projeto? Fazer o protótipo usando a técnica de lógica fuzzy no MATLAB e, a partir disso, gerar um software com uma interface amigável para que o nosso produtor, para que o nosso orquidófilo possa utilizá-lo, certo? Bom, então a gente criou um software, né? Usamos a linguagem Delphi, né? De repente eu falo, nossa, usar o Delphi é porque o pessoal do grupo de pesquisa está mais habituado, por experiência mesmo. Poderia ter feito em C#, em qualquer outra interface, tá? Ele é muito simples de mexer, tá? Ele basicamente funciona com a entrada de dados, que pode ser feita manualmente, ou eu posso digitar numa planilha Excel e ele importa os dados dessa planilha. Então, se eu preferir, eu posso acessar aqui pelo sistema, pelo menu ou pela barra de ferramentas, a parte de inserir dados, e eu posso ir digitando os pares respectivos das variáveis de entrada. Temperatura e sombreamento para cada ocorrência, né? Eu vou clicando e ele vai calculando para mim, tá? Então, eu posso preferir digitar pelo sistema. Se eu não quiser digitar aqui, eu posso importar uma planilha do Excel e aí ele já carrega os dados do software aqui para mim. Então, aqui eu fiz um teste, tá? Digitei alguns valores aleatórios, com temperatura, sombreamento. Ele colocou aqui a vitalidade e colocou a classificação da orquídea para mim, certo? E aí, pessoal, aqueles gráficos que nos auxiliam muito na tomada de decisão também foram criados aqui no software para que o produtor possa ver graficamente a distribuição dos dados referentes à entrada dele, certo? Então, aqueles valores que eu importei lá na tela anterior geraram essa superfície 3D, que é praticamente idêntica a do MATLAB, e eu também consigo aqui na outra aba do sistema
gerar o mapa de contorno. O mapa de contorno, ele mostra para mim lá na barra de títulos do meu sistema, de acordo com o posicionamento, qual é a temperatura, qual é o sombreamento, qual é a vitalidade, qual a classificação de cada temperatura, de cada par de variáveis de entrada. Certo? Pessoal, então, esse foi o software que a gente desenvolveu, né, usando uma técnica de inteligência artificial. Eu estou terminando ainda, finalizando alguns detalhes, e a gente provavelmente vai pedir o registro desse software, e a ideia é que a gente disponibilize esse software no site da FATEC para qualquer pessoa que queira usar. Tá? Então, a ideia é facilitar a vida do produtor, a vida do orquidófilo, oferecendo uma ferramenta gratuita para que ele possa calcular aí a vitalidade e fazer tomadas de decisões na produção da orquídea. Certo? Depois, se a Daiane quiser passar, né, para vocês, a apresentação vai ficar aqui disponível. Aqui tem todas as referências bibliográficas que a gente utilizou no desenvolvimento do trabalho. Eu queria agradecer a FATEC de Prudente, né, por meio da FATEC de Prudente, eu consegui um projeto para desenvolver esse sistema, né, esse projeto de pesquisa, e ao grupo AgroFuzzy da Unesp de Tupã, que me auxiliou muito na modelagem matemática do sistema, porque eu não tenho formação em matemática, então para a gente modelar sistemas fuzzy não é fácil, certo? E tem aí o meu contato, quem quiser detalhes, quem quiser fazer perguntas, quem quiser saber como que a gente usa essa tecnologia ou que tiver interesse em outras coisas da área de inteligência artificial, de sistemas fuzzy, pode entrar em contato, terei o maior prazer em atendê-los. Muito obrigada.